Oi, gente, tudo bem? A energia hoje tem que ficar lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Por quê? Porque você está no meu curso introdutório de japonês, onde eu dou as noções básicas do japonês. Se você quer aprender o japonês, se interessa por isso ou precisa, daqui é o tipo do curso que, ó, é isso que você vai encontrar se você pegar firme no japonês, tá certo? E a aula de hoje é sobre kanji, introdução ao kanji. E você talvez fique desesperado assim. Não, mas são muitas letras, eu não sei nem onde começa, nem onde termina. Como é que eu vou fazer tudo isso? Então, eu também fico. Também fiquei. Quando eu aprendi a ler o kanji é uma coisa assim, muito diferente do português. Mas eu tenho um aliado meu. Tenho, na verdade, é um instrumento que eu tenho e que, infelizmente, eu não dou, não empresto, não vendo. Se bem que se eu fosse vender, acho que ia sair muito, mas muito, 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 muito bom. Talvez eu iria ganhar mais dinheiro vendendo esse instrumento do que propriamente ensinando japonês. Que é esse daqui, ó, o Zuretinha. Zuretinha, esse é meu óculos aqui de ler kanji. Então, toda vez que eu for dar aula de ler kanji, eu preciso desse óculos do Zuretinha para me ajudar, me auxiliar a fazer a leitura desses ideogramas chineses, tá certo? Então, a aula de hoje é eu mais o Zuretinha. Tá certo? Então, antes de nós entrarmos na aula propriamente dito, nós vamos para a minha vinheta e depois nós vamos, logicamente, diretamente, imediatamente para a aula, tá certo? Vinhetando! Olha só, dá umas olhadinhas nesses símbolos que vocês têm aí. Olha só, deixa eu até aparecer um pouquinho aqui, tá vendo? Eu tampei o símbolo, não tem problema. Olha aqui, tá vendo? O que que significa esse símbolo que eu acabei de tampar? Uma cavalo. Deixa eu aparecer de novo. E esse outro aqui embaixo? Não, para lá de cá. Kodomo, criança. É, até que não é tão difícil. Mas e esse aqui embaixo, aqui, ó? Esse aqui, deixa. Chosen, desafio. Olha isso daqui. É, se não fosse o óculos, eu não estaria ali, tá certo? Esse aqui, olha só. Yudan, deixa eu passar aqui, ó. Yudan significa descuido. Meu Deus, meu Deus. Interessante, né, que só esse kanji aqui é de aburá, né? De aburá que é óleo, óleo. Então deu uma escorregadinha, né? Isso aqui é de determinação, né? De determinação, de estar decidido, né? Esse aqui, por exemplo, é de guerra, de luta, né? Então, Chosen, um desafio, é uma variação da luta, né? Interessante que todos esses kanjis, como minha assistente multifunção costuma dizer, kanji é a vida, porque eles têm significados, né? Então, nós vamos, então, à aula introdutória desse ideograma, desse sistema de escrita japonês. Vou passar uma introdução rápida e simples e vou ensinar 5 kanjis hoje. A maneira que eu vou ensinar esses 5 kanjis vai ser um modelo de todas as aulas de kanjis que vai haver dentro do nosso curso fechado, dentro da plataforma. Ok? Entendido? Então presta atenção nessa aula. Mesmo que você não entenda muito bem, esse é o modelo que vai ser seguido. Certo? Entendido? Wakarimashita está cá. Então vamos lá. Primeiro aqui, introdução ao kanji. O que é o kanji? Kanji são ideogramas de origem chinesa que, com o tempo, eles foram incorporados ao idioma japonês. Então, a gente pode dizer, e é uma grande verdade, que cada kanji é um símbolo, um ideograma, e tem um significado. Não um fonema igual o hiragana e o katakana, tem um significado. Tanto é que um kanji pode ter de 2 a 5 maneiras de ler, dependendo do kanji. Tá certo? O número total de kanjis, como está escrito aqui, é incerto, mas, por exemplo, na China, que eu escrevi China com letra minúscula, e é bom que a gente conserta tudo aqui na hora. Na hora a gente conserta e eu detesto edição de vídeo, por isso que eu tento fazer as coisas de uma maneira assim, ó, aqui, ó, sai de primeira. Ficar editando vídeo não é que eu não tenho paciência. Eu tenho paciência de ensinar vocês, interagir com vocês, mas
ficar atrás no computador, fazendo corte, redirecionando imagem, ajustando cor, isso não é comigo, não é comigo. Isso tudo de lado, nós podemos ver, inclusive está escrito aqui que, por exemplo, na China deve ter mais de 8.000 ideogramas. Já pensou 8.000 ideogramas? Quanta coisa tem que gravar, né? Eles estão imersos nisso, eles aprendem. E na China, o kanji é o único sistema de escrita, né? No Japão existem o kanji, o hiragana e o katakana. Eles também leem as letras romanas. No Japão existia um pouco menos, 6.000, né? Cerca de 6.000 que eles adotaram, incorporaram da China ao idioma japonês. Só que, conforme está escrito aqui, o Ministério da Educação e Cultura japonesa acha que 2.136, ou seja, o Joyo Kanji, são os kanji de uso diário, são os principais. Quem souber esses 2.136, lê praticamente tudo. Um jornal, um livro, lê tudo em japonês, né? Sem muita dificuldade. Mesmo porque, quando um kanji ele é muito pouco usado, geralmente ele vem com o furigana em cima, escrito em hiragana em cima, qual que é a leitura desse kanji. E acontece também muitas vezes que uma palavra composta de dois kanjis, um é fácil de ler, o outro é difícil, ele vem metade com o kanji e a outra metade ele vem com o hiragana. Então, os próprios japoneses sabem quais são os kanjis mais difíceis e eles, nessa hora, eles facilitam. Também pode acontecer de uma palavra ser muito difícil de escrever em kanji, eles vão direto e escrevem em hiragana. Kirei é um exemplo desses, tá certo? Kirei que significa ser bonito. O Joyo Kanji, ou os kanji de uso diário, eles são ensinados todos na escola. Então, aqui no Japão, ou lá no Japão, muita coisa está no Japão. Só faz um mês que eu cheguei, só faz um mês que eu cheguei. Na gravação desse vídeo faz o quê? 45 dias exatamente que eu cheguei no Japão. Então, voltando da onde eu tinha parado, na escola japonesa são 12 anos de estudo, né? O antigo primário são 6 anos, o ginásio são 3 anos e o colégio são 3 anos, totalizando 12 anos, né? Diferente do Brasil, que era 4, 4 e 8, 4, 4 e 3, 11, né? Então, no Japão é um ano a mais que se estuda. Então, o Joyo Kanji é ensinado durante esses 12 anos, desde o primeiro, Shogaku Nensei, até o Koukou Nensei, que são ensinados esses 2.136 kanjis, tá certo? Com esses 2.136 kanjis, você pode ler como está escrito aqui, ó, 99% da escrita japonesa. 99, né? Isso, em 12 anos, aprender 2.000 kanji já não é tanta coisa assim, né? Se a gente dividir, dá uns 100 kanjis por ano, né? Dá um kanji a cada 3 dias. Pô, já não é uma tarefa tão árdua assim, né? Mesmo porque ele vai estar todo dia vendo, ouvindo e lendo esses kanjis. E na escola, inclusive, eles treinam escrita, né? Coisa que quem é adulto e aprender outra língua já talvez não tenha todo esse tempo para, como se diz assim, se dedicar a isso. Mas isso não significa, olha bem, isso não significa que o aprendizado do kanji seja coisa de outro mundo. É possível. Eu aprendi. Por que você não pode aprender? Só compra o óculos aqui. Só que eu não vendo, não troco. Não dou, esse é meu, os direitinho. E tem uma coisa interessante, né? Tem os kanjis que são mais usados, em torno de 500. Com esses 500 kanjis, você consegue ler 80% da escrita japonesa. Então, aprendendo os básicos, você já consegue se virar muito e muito bem. Muitas vezes acontece hoje, no meu caso, eu estou lendo, tem kanjis que eu esqueço, né? Eu lembro desse kanji, eu lembro o significado, é tal coisa. Mas aí eu preciso dar uma verificada na maneira de ler esse kanji. Acontece, a gente não esquece. Eu não leio tanto japonês assim por falta de tempo. Mas isso também acontece. Acontece com os japoneses, eu já vi muitos amigos japoneses. Como é que escreve esse kanji mesmo? Era isso? Era isso? Com que letra? Com que kanji que escreve tal palavra? Será que é com aquele kanji ou aquele outro? Acontece. Acontece. Certo? Então, fique tranquilo.
nós vamos começar do básico. Isso daqui é apenas para a gente ter uma ideia do que são os kanjis. Na verdade, o kanji, eu disse que tem de 2 a 5 leituras, dependendo do kanji, porque eles são divididos em dois tipos de leitura. A leitura, aqui isso é importante, tá? A leitura on e a leitura kun. Tem kanjis que tem os dois tipos de leitura, tanto a on como a kun, que em japonês é on yomi e kun yomi. Leitura kun e leitura yo. E tem kanjis que só tem a leitura on e tem kanjis que só tem a leitura kun. Quais que são? Depende. Com o tempo a gente vai vendo esse tipo de coisa, cada kanji que a gente vai estudar. O que é a leitura on ou on yomi? É a maneira aproximada que o kanji é pronunciado na China. A gente, para facilitar, é o kanji a leitura de forma chinesa. Então, pega assim a pronúncia aproximada do chinês e coloca para o japonês. E é assim que se lê. Tá certo? E também tem aqui, como está escrito aqui embaixo, a leitura kun, que é a leitura japonesa. Antes de os japoneses incorporarem o kanji ao seu idioma, eles já tinham certas palavras que eram deles. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram esse símbolo, né? Sempre foi ki, em japonês foi árvore. Então, eles pegaram o ideograma, que significa árvore, aqui, esse aqui. Agora, quando você vai colocar palavras compostas com esse kanji, já muda a leitura, né? Por exemplo, madeireira, mokuzai, esse ki virou moku, tá certo? Quinta-feira, que é com o ki, né? Aquele bem facinho. Não, ele é mokuyobi. Por quê? Porque essa é a leitura on, moku. E a leitura kun é o ki, que é árvore, tá certo? Ok, isso foi apenas um exemplo. Mas é bom a gente ir aprendendo na prática. É agora que meu óculos vai fazer diferença, vocês vão ver. Por quê? A partir de agora nós vamos ver 5 kanjis. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Que são esses daqui embaixo. Olha só. Tem um ali no meio que é mais facinho, só um traço, né? Aquele outro lá, o terceiro também não é tão difícil, né? O que significa tudo isso? O que significa tudo isso? Como é que você lê? Vamos por partes e é a partir de agora que a aula vai ficar legal, tá certo? Então vamos lá, o primeiro deles significa o quê? É migi, ou direita. O significado disso é direita. Interessante é que existe uma ordem de escrita do kanji. Ele fica mais bonito, para ficar mais fácil de escrever. Isso em japonês se chama-se kakijun, ou seja, a ordem de escrita. Então agora eu vou passar o kakijun desse kanji, que é esse daqui, ó. Inclusive é o único que eu coloquei o furigana em cima, nós já lemos, né? Esse kanji que nós estamos estudando. Então vamos lá, colocar aqui, ó, aqui embaixo, olha só. Começa de cima, começa da esquerda para a direita, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, da esquerda para a direita. É uma, digamos assim, uma regrinha básica, né? Maioria das vezes, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Só que se você está vendo no vídeo, você está vendo ao contrário, né? Mas para você, assim, cima para baixo, sua esquerda aqui, da esquerda para a direita, certo? Então, é assim. Bom, se você tiver dúvida, você volta nessa parte do vídeo e vê qual que é o kakijin correto dele, ele está aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui, para não ficar atrapalhando nossa aula. Então, nós temos dois tipos de leitura, como diz aqui a leitura on, que é a leitura chinesa. Isso mesmo, olha aqui, a leitura chinesa, né? Ele tem dois tipos de leitura, tá vendo? Pode ser u ou yu. U ou yu, depende da palavra, né? E a leitura japonesa, ou a leitura kun é migi, significa direita. Dois exemplos numa frase, vamos ver aqui. Tebukuro no migi to hidari o machigaeta.
que aconteceu aqui? Não, então vamos. O kanji que nós estamos aprendendo é esse aqui, mig, né? Direita. Tebukuro. Tebukuro é luva. Aqui, mig é direita, hidari é esquerda. Direita e esquerda. A luva direita e esquerda. O que aconteceu? Machigaeta. Machigaeta é quando você errou, se enganou. Conseguiu errar. O que ele quis dizer aqui? Tebukuro no migi to hidari o machigaeta. É que ele trocou a luva direita com a esquerda. Ele se confundiu. Me enganei com a mão direita e esquerda da luva. Foi isso que ele quis dizer. Tá certo? Mas o que nós estamos vendo aqui, esse kanji aqui, migi. Migi. Direita, tá certo? Agora, quando ela assume, essa foi a leitura com, né? Quando ela assume a leitura on, ela pode ser u ou yu. Então, nós vamos ver um exemplo aqui embaixo, que é isso daqui. Tsugi no shingo de usetsu shite kudasai. Mais uma vez. Tsugi no shingo de usetsu shite kudasai. A palavra que nós queremos que você preste atenção aqui é usetsu. E esse kanji se pronuncia apenas u. Viu aqui em cima? U ou u. Usetsu. Usetsu é a ação de virar à direita. Se você tiver me vendo no vídeo, talvez você esteja esquerda. Mas a minha direita, eu escrevo com essa mão, então é para direita, tá certo? Usetsu é virar à direita. Então, tsugi é o próximo. Tsugi não é o próximo o quê? Shingo. Shingo é semáforo. Aí é o local que nós realizamos a ação, por isso tem essa partícula dele. Nas aulas de partícula eu explico isso melhor, tá certo? Você pode acessar e ver lá dentro do nosso curso fechado, vai ter aula sobre isso, sobre as partículas. Usetsu suru ou usetsu shite significa virar à direita. Kudasai, por favor. Então, por favor, vire à direita no próximo semáforo. Mas espere aí, eu não podia falar assim, migi yoshite kudasai. Ficaria um pouco estranho, migi yoshite kudasai. O centro yoshite kudasai fica ótimo, dá para todo mundo entender. Se você quiser usar o migi, pode. Migi ou magate kudasai. Então, magaru, que é o verbo virar, né? Migi ou magete kudasai. Migi ou magate kudasai. Tanto faz, o japonês entende esses dois verbos. É uma diferença entre voz passiva e voz ativa, mas o japonês entende. Então, se você quiser usar migi ou magete kudasai. Certo? Mas o certo mesmo é usetsu shite kudasai. Já toda essa ideia está colocada nessa palavra, usetsu. Tá certo? Então, nós vimos o primeiro, mig. Só para recapitular, como se escreve mig assim. Olha só aqui para baixo. Sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de cima para baixo, da esquerda para a direita. É uma regra básica para você. Agora, antes de passar para o próximo, preciso limpar a lente do meu óculos aqui, do meu zoletinho, e beber um pouquinho de água. Pronto, agora vai. Agora vai. Vamos pro próximo? Deixa eu apagar aqui o mig. E vamos desse aqui, que o próximo é esse daqui, olha só. Esse kanji aqui, não. Esse kanji aqui que é ame. Ame é chuva, significa chuva, tá certo? Tem esse ame aqui, vamos colocar aqui o ame, como que se escreve, olha só. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Olha só, interessante, né? Que primeiro que faz o de cima, depois ele faz o quadradinho embaixo, depois que vem em cima, né? Isso é complicado, né? Aprender o Kakijun realmente é complicado. Evidentemente, se você seguir o Kakijun, se você seguir a ordem de escrita, a sua letra vai ficar mais bonita. Mas eu, especialmente, a minha letra não é muito bonita escrita, eu não sei muito bem escrever, mas eu sei ler, entendeu? E se nós seguirmos esse Kakijun, essa ordem de escrita, nossa letra vai ficar mais bonita. Muito embora hoje em dia, ó, você pega o celular e começa. Não é uma necessidade tão grande escrever o japonês em si, tá certo? Mas, a fins didáticos, do bem da didática e do ensino de japonês, está aqui embaixo
o kaki de uma ordem de escrita ame, que significa chuva. Ok? Também tem dois tipos de leitura. Leitura on, que pode ser u ou yu. Sem prolongar o u, né? U e yu. Tá certo? E leitura kun, que é a leitura japonesa, pode ser ame ou ama. Depende do contexto, tá certo? Nós temos dois exemplos aí e vamos a eles que nos ajudam a entender melhor. Primeiro deles, Kairu ga naku no wa ame ga furu zenchou da. Kairu ga naku no wa ame ga furu zenchou da. Essa frase aqui ela está um pouquinho, digamos assim, não tem todos os elementos necessários para fazer uma explicação gramatical correta. Ela está meio cortada. Mas quando você vai falar dessa maneira, o japonês ele entende muito bem, porque o japonês subentende muita coisa. Tirando isso de lado, vamos primeiro fazer uma tradução do que está escrito aqui, né? Kairu é sapo. Ele está aqui em katakana porque o kanji de sapo está fora daqueles 2000 e tantos lá. Então, o japonês geralmente escreve em katakana, porque em hiragana tem outras, e kanji também tem outras palavras, kairu, que significa, por exemplo, trocar, significa ir embora. Então, para logo de cara a pessoa identificar que significa kairu sapo, eles colocam em katakana, tá tudo certo. Mesmo porque aqui tem a partícula H, que significa que isso daqui é o sujeito da frase, e o verbo não pode ser o sujeito da frase, gramaticalmente dizendo. Se essa explicação é muito complexa para você, é só esquecer, porque isso não faz muita diferença, tá certo? Naku, engraçado, né? O japonês tem umas coisas engraçadas. Naku é cantar. Um pássaro canta. No Japão é naku. Um sapo, ele coacha, né? No Brasil é coachar. Mas os japoneses sabem que o sapo canta. Naku é cantar. Tá certo? Então, o passarinho pia ou canta, o sapo também faz a mesma coisa em japonês. Em português é separado, são dois verbos diferentes, mas o japonês é o mesmo, tá certo? O simples fato de um animal emitir o som, seja ele sapo ou passarinho, é o mesmo verbo usado. Então, o que que significa ele cantar ou coachar, né? Então, essa expressão aqui no ar tem um sentido, a função de justamente isso, né? O que que significa isso da frente, né? Isso daqui da frente, né? Ó. Daqui da frente significa o quê? Então, aí a gente usa no ar para fazer essa ligação quando a gente quer transmitir essa ideia. Então, o que que significa? Ame ga furu. Vai chover. Ame é chuva, furu é cair, cair, né? Na verdade é cair. Então, quando cai a chuva, em português é chover. Mas em japonês fala cai a chuva, né? Tanto é que esse ga aqui dá para identificar que a chuva é o sujeito dessa pequena frase, né? Ame ga furu. O sujeito dessa pequena frase, kare ga naku, kairu ga naku, é kairu, né? Então tem duas frases, é uma frase composta aqui, tá certo? Ame ga furu zenchou da. Zenchou é tipo um presságio, alguma coisa que você vê que vai acontecer, um sinal, um símbolo, né? E o da é uma partícula da afirmação na maneira informal. Portanto, o sapo cantar ou coachar é um presságio de que vai chover. Correto? Muito bem. Primeira maneira de ler a leitura kundi desse kanji aqui, que significa amém. Outra leitura. Aqui, ó. Tem o mesmo kanji, só que está aqui. Tsuyu. Tsuyu. Interessante é que... Opa. Eu sei o que eu tenho que fazer aqui. 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 Pronto. Agora dá certo. Tsuyu ga mada hajimatte inai. O que é Tsuyu? Tsuyu é uma época aqui no Japão, geralmente entre junho e julho. Aqui no Japão, lá no Japão, né? Ainda estou me achando que estou no Japão. Passei 31 anos no Japão. Vai demorar um pouco para me desacostumar que eu não estou no Japão, tá certo? Tenha paciência comigo. Mas Tsuyu
é uma época, mais ou menos um mês, entre junho e julho, que chove praticamente todo dia, todo dia. Essa época é chamada Tsuyu. Aí depois que passa o Tsuyu, aí vem o verão com toda a força. Então, ó, entra a primavera, vai chegando o verão, antes de entrar o verão, tem essa época de chuva, de uns 30 dias. Depois dessa época, aí o verão vem com força total. Aí você soa só de pensar. Tá certo? E como que. Já coloquei, né? Já coloquei, tá certo. Kakijun do Amida. Então, tsuyu ga mada hajimatte inai significa que o tsuyu ainda não começou. Mada é ainda. E conforme aqui tem o verbo na negativa, é ainda não. Tá certo? Então, tem o mada, alguma coisa nai, alguma coisa masei, é ainda não. No caso, hajimado aqui é começar, então ainda não começou. Tá certo? Então, nessa frase, esse kanji se lê yu. Tsuyu ga mada hajimatte inai. Vamos para o próximo kanji. Olha isso aqui. Esse kanji aqui, que, para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa vida, ele só tem a leitura on. A leitura on, que aqui em cima, é a leitura chinesa. E significa o que essa leitura chinesa? Significa rei, certo? E se você for ver, ele sempre está com esse kanji junto, que é sama, senhor, numa polidez bem alta, ou sama, tá certo? Aqui nós vamos colocar o kakejun dele aqui embaixo e você vai ver que é bem fácil, olha só. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Primeiro lá de cima, depois a vertical de cima a baixo. Aí a gente completa o meio e embaixo. Esquerda para a direita, de cima para baixo. E vai. Esquerda para a direita, de cima para baixo. E assim tá certo. Ok? Então vou tirar aqui para não nos atrapalhar na nossa explicação. Primeiro exemplo. Osama ga mushi o mite aoku naru. Osama ga mushi o mite aoku naru. Como nós já vimos, Osama é o rei. O tratamento dado ao rei é sama. Em pessoas normais é Tanaka-san, Kawakami-san, mas o, que é o rei, é Osama. Ele é o sujeito da nossa frase, por isso está aqui a partícula H. Mushi, inseto. Mushi, o, significa que mushi é o objeto do verbo. No caso aqui, miro, ou mite, ver o inseto. Então, quando ele vê o inseto, o que acontece? Aokunari, ele se torna azul, no sentido de ficar assim, com medo, com nojo. Essa é uma expressão usada no Japão, né? A pessoa fica azul é porque ela fica ou com medo ou com nojo. Toda vez que o rei via um inseto, ele fica azul. E é essa a tradução aqui. O rei vê um inseto e fica azul, no sentido de ficar com medo, de ficar com nojo, tá certo? Próxima frase. Osama no kekkonshiki ni go shoutai itashimasu. Osama no kekkonshiki ni go shoutai itashimasu. Ou seja, né? Osama é rei. Esse no aqui, desculpa, esse no aqui é a partícula de relação, que relaciona o rei com o próximo substantivo, que significa cerimônia de casamento. Então, cerimônia de casamento do rei. Esse não muitas vezes pode ser trocado por da, por de, ou por do, ou por meu, ou por minha, assim. É relação de posse ou uma relação, tá certo? É a partícula de posse ou relação. Go shoutai. Shoutai é convite, mas quando a gente coloca esse go aqui na frente, dá uma polidez ainda maior, né? Não é um convite qualquer, né? O convite, né? E itashimasu é o verbo polido, que significa a mesma coisa que suru. Só que quando você fala itashimasu, você fala de uma maneira mais polida, geralmente você fazendo alguma coisa para servir os outros. Isso é dentro da linguagem honorífica japonesa, que é chamada de keigo. Mas grava. É a linguagem, você está convidando uma pessoa para o casamento do rei,
da forma mais polida possível, dessa maneira. Vai usar no dia a dia muito dificilmente, tá certo? Mas é bom a gente ter uma noção dessas coisas quando nós aprendemos o japonês. De qualquer forma, o nosso kanji está aqui, ele só tem um tipo de leitura O, que significa rei. Próximo kanji, falta mais dois. Então, esse próximo kanji é esse daqui, e esse daqui é bem facinho, bem facinho. Vou colocar ele aqui. Nossa, olha só, chegou o kanji fácil, né? Olha só, que tranquilo, só fazer um risco assim. Yeah, it, significa, nem preciso dizer muito, né? Mas tem muitas palavras que a gente pode escrever com isso, tá certo? Como é muito fácil, eu já vou tirar o caquinho aqui de baixo. Tem dois tipos de leitura, deixa eu aqui, ó. Dois tipos de leitura. A primeira delas é o onyomi ichi ou i, com tsu pequeno. Vai alguma coisa, vai depois dele que você tem que dar uma brecadinha, tá certo? E o kunyomi é hito ou hitotsu, né? Tá certo? Que é uma maneira de nós lermos, né? Sempre lembrando aqui em cima, a gente volta aqui quantas for necessário. On é a chinesa, kun é a japonesa, tá? On é a chinesa, kun é a japonesa. Ok, estamos aqui. Então vamos ver dois exemplos desse kanji aqui, ó. Ah, falta aqui, né? Mas a gente coloca aqui na hora. Texto de guia fonético. Ikki. Ikki, tá vendo aqui, ó? O i e o tsu pequeno. Ikki. Vamos lá, começando de cima. Choke ga san... Opa, tá errado aqui. Mentira. Conserta nada. Choke ga 3 metro no pizza o hitori de taberu. É fominha, hein? Cara, é fominha, hein? Choke. Choke é diâmetro, né? Choke é diâmetro. 3 metros, né? 3 metros. Então, choke 3 metro no pizza. Uma pizza de 3 metros de diâmetro. O que acontece com isso? Isso tudo aqui, essa pizza de 3 metros de diâmetro, é o objeto do nosso verbo aqui, tabeiro. É comido. Alguém come essa pizza de 3 metros de diâmetro. Quantas pessoas é dividida? Quem come? Não divide não. Hitori de. Só eu. Hitori é uma pessoa, de é a partícula aqui que indica o meio pelo qual é comida essa pizza de 3 metros de diâmetro, no caso, sozinho, tá certo? Haja estômago, né? Mas eu acho que tem gente que come, né? Então, aqui, kunyomi hitori, né? Hitori, né? Hitori. Ótimo. Próximo exemplo aqui, ó. Kyunasaka o ikki ni noboru to ikki ga kireta. Vou repetir. Kyunasaka o ikki ni noboru to ikki ga kireta. O que significa tudo isso? Kyu é de repente. Saka é subida. Subida de repente? Como assim? Subida de repente? Não. Isso é uma subida assim reta, né? E de repente sobe. Uma subida íngreme, né? Íngreme, né? Então eles falam assim. Uma subida de repente é uma subida íngreme, né? Aquela subida que é Kyunasaka. Então, Kyunasaka é o nosso objeto do verbo noboru, que significa subir. Certo? Noboru é subir. Só que esse ikni é tipo um advérbio, porque ele descreve a maneira que eu vou subir essa subida íngreme, que é ikni. Fôlego só, de uma vez só, ikni. Isso significa, por isso que tem um aqui, né? Ikni. De uma vez só. Fui. Aí, no Boruto, se acontece isso, né? Se eu faço isso, o que acontece? Ikiga kireta. Iki é respiração. Kireru ou kireta, está no passado, significa que interrompeu, cortou a respiração. Só que se corta a respiração, a gente morre, né? Isso daqui é uma expressão idiomática japonês que fala assim que
que a gente fica ofegante, porque a gente não consegue respirar normalmente, de tanto esforço que a gente fez para subir aquela subida íngreme. Então eu traduzi aqui, ficar ofegante, e é justamente esse o sentido que quer passar para a gente, tá certo? Kiyonasaka o ikimi noboru to, iki ga kireta. Subi de uma vez essa subida íngreme e fiquei ofegante. Me fez ficar ofegante, tá certo? E por último, nosso último exemplo é esse daqui que tem a ver com dinheiro. Olha só. Esse kanji aqui, ó. Lembrando, cima para baixo, da esquerda para a direita. Cima para baixo, da esquerda para a direita. Ok? Esse daqui de baixo é a ordem de escrita para ficar bem bonitinho essa letra, tá certo? Tudo bem? Entendido? Vamos então tirá-lo daqui. Nós temos também dois exemplos aqui. A leitura on dele é em, justamente 100 ien, 100 ienes, né? 1000 ienes, 100 ien, que é para a gente descrever o quanto de dinheiro a gente tem. Né? E também pode significar marui, redondo, tá certo? Então esse kanji é usado tanto para moeda japonesa como para redondo, ok? Então vamos lá. Primeiro, 釣り銭がすべて10円玉なのは困る。Vamos lá. Esse verbo comar quer entrar em dificuldades, né? Sentir dificuldades, entrar em dificuldades, ficar em dificuldades, né? Então, quando alguma coisa não sai do jeito que você espera, é komarimasu, ou komar, tá certo? Tsurisen é o troco, né? É o troco em dinheiro. Então, tsurisen ga, esse é o sujeito da nossa frase, o troco. Subete, tudo. 10 円玉, moeda de 10 ien. Já pensou? Te dá 500 ien, tudo em moeda de 10 ien. Então, se você recebe todo troco em moeda de 10 ien, Nanoa, komarimasu, eu entro em dificuldade. Então, é isso que quer dizer aqui, né? Todo troco com moedas de 10 ien me coloca em dificuldade. Eu não tenho moedeira suficiente para colocar 50 moedas de 10 ien. Dá uma moeda só de 500 ien que eu consigo carregar. Esse é o sentido dessa frase, tá certo? Muito bem? Entendido? E por último, aqui, toji chikyū ga marui to wa shinjirarete imasen deshita. Né? Toji chikyū ga marui to wa shinjirarete imasen deshita. O que significa isso? Toji é na época, né? Na época, em determinado momento, né? Aqui está na negativa, né? Masen. Então, por isso, não, né? Shinjiru é o verbo acreditar, só que aqui ele está na voz passiva e negativa, tá certo? Então, não se acreditava, além de estar no passado aqui por causa do destar, né? Então, está no passado, voz passiva, negativa. Então, não se acreditava o quê? Kyu é terra, e é o sujeito da nossa frase, marui, toa. Então, não se acreditava que a terra era redonda, tá certo? 当時、地球が丸いとは信じられていませんでした。Na época, não se acreditava que a Terra era redonda. Isso deve ter sido muito tempo atrás, pelos sábios da época de muito tempo atrás, porque hoje todos nós sabemos que a Terra é redonda. E a gravidade faz nós ficarmos aqui presos no chão. E por isso que nós não caímos no canto da Terra, nem perdemos o equilíbrio, por causa da força da gravidade, tá certo? Mas aí tá. Esse é esse kanji aqui, que significa redondo, mas também é usado para descrever a moeda japonesa, o iene, que nós falamos em português, mas eles falam em. Então é 10 ien, 100 ien, 100 ien, 1,000 ien, 2,000 ien, tudo esse é com esse kanji daqui de baixo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho a vantagem de ter o meu zuretinho aqui que me ajuda a entender e a ler o kanji e explicar um pouquinho para vocês. Quem sabe algum dia eu fabrique o zuretinho e distribua entre os meus queridos alunos a um preço bem R$ 1.000. Brincadeira, gente. Brincadeira, gente. Talvez eu ganhe mais dinheiro com óculos do que com o curso, né?
Mas esse é o modelo, deixa eu tirar meus leitinhos aqui, o modelo das aulas de Kanji que vai ter no nosso curso fechado. Eu fiz uma introdução do Kanji, um modelinho simples, vai ter várias aulas, cada aula 5 Kanjis. Elas não vão ser tão longas assim, espero fechar elas em 30 minutos no máximo. Mas sinceramente falando, o que você vai se confrontar quando tentar estudar o japonês, principalmente se você tiver interesse em kanji. Evidentemente, talvez você pense o seguinte, mas eu quero, é só saber falar e entender, tudo bem. Dentro do curso fechado também vai ter uma parte que vai ser mais prática, mais para o dia a dia. Mas também vai ter essa parte do kanji, que se você se interessar, você pode se aprofundar no estudo do kanji, tá certo? Depois de 40 minutos de aula, é claro que eu estou ofegante. Ikigakireta. Talvez, não sei. Mas eu estou muito contente de ter passado um conteúdo de valor para vocês, tá certo? Então, antes de me despedir com a minha vinheta, quero desejar para vocês o que eu desejo para vocês. Que vocês gostem do japonês, que vocês não desistam de aprender o japonês, que vocês destravem o seu japonês, porque se você conseguir fazer isso, eu fico muito feliz, talvez seja o meu maior presente, tá certo? Então, antes de nós fecharmos essa aula, eu só vou vinhetar aí. Mata né!